30 de maio de 2016. Segunda-feira com tempo mais ou menos nublado. Tá chovendo? Tá chovendo. Rapaz, tá chovendo. Nem trouxe guarda-chuva aqui pro Meyer, hein? Tabela Carioca 11 no ar pra falar da final da Champions League, pra falar da Série A, Série B e falar um pouco de automobilismo, NBA, NHL. Bastante esporte nesse final de semana. Falaremos sobre eles. Pedi um pouquinho de desculpa que a voz do apresentador está meio ruim. Fui atacado por uma inflamação na garganta, Militão. Dá pra acreditar? Boa noite, William. Boa noite, amigos. Boa noite. Cara, tem um remédio bom aí que eu posso te recomendar. Eu não quero não, que eu tô tomando Não quer? amoxicilina, que Isso aí não funciona. põe R$1 aqui no programa, mas Mas pode Poderia. colocar. pode colocar. A indústria de remédio, se quiser patrocinar aqui, a gente Remédio. aceita, hein? Remédio é mito, cara. Tu já viu o índio tomando remédio? Eu nunca vi um índio tomando remédio. Então pronto. Vivem bastante, né? Exatamente, remédio é mito. Então eu vou pro Amazonas, morar lá. Pra nunca mais ficar doente, tomar só capim-limão. Minha avó adora chá de capim-limão. Leite. Leite. Isso é piada interna, hein? Fala aí, Adriano. Adriano é o convidado, vizinho do Anderson. O Anderson fala que ele fica cantando a Anitta no final de semana inteira, é verdade? Ó, não posso afirmar nada não, mas fazer o quê? É a vida. É Boa a noite, vida. galera. E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Fala aí, Anderson. Teu vizinho, né? Cara, meu vizinho aí, já há uns 8 anos já, eu trouxe a meio pra falar um pouquinho de futebol. Eu também tô um pouco gripado, não com inflamação, mas aí tô tomando multigripe, também é um rival aí da amoxicilina. E lembrando que a namorada do Adriano, que deve estar ouvindo a gente, é de Manaus. Manaus? Manaus. Rapaz, foi por acaso, hein? Nem sabia. Uma manauara nos ouvindo. É isso aí, então vamos começar falando do que movimentou o sábado esportivo, que foi a final da Champions League, com o campeão já conhecido, né, Militão? Pela 11ª vez, o Real Madrid levanta a orelhuda. Lá um décima. Como? Lá um décima. Rapaz, o espanhol da criança aqui, ó, lá 1/10. Cara, Pô, ficou bem aquém o jogo, né? O jogo foi bem fraco. Eu Bem vi aquém. todo mundo reclamando do nível técnico da partida, que não foi o que se esperava, né, Militão? E muito por parte do Real Madrid, né, cara? Que tem um time que já teve uma era galáctica, mas ainda assim tem um time de grande potencial, mas deixou muito a desejar na partida. Pelas suas estrelas, Cristiano, Bale, Benzema e outros. Foi uma partida bem fraca. O Atlético teve a chance de ser campeão, não conseguiu, desperdiçou. E o time ficou com a sensação de frustração pro Simeone, né, cara? Que nem garante se permanece. Essa sensação de frustração aumenta porque os dois vice-campeonatos foram perdidos por questões ínfimas, né? Uma foi no finzinho da partida e a outra numa cobrança de pênalti só com um erro, né, Anderson? Cara, eu concordo com você, William e Valdeir, eu concordo com vocês na parte que o jogo foi ruim. Sim, porque ano passado nós tivemos uma super final com Barça e Juventus e outras finais que foram bem interessantes. Mas eu esperava um pouquinho mais do Atlético de Madrid, sobretudo na marcação ali na saída de bola do Real Madrid, muita facilidade. No primeiro tempo, algumas bolas alçadas na área, e já estava previsto praticamente o gol do Real Madrid seria dessa forma, e foi. O Atlético de Madrid muito aquado no primeiro tempo, talvez o Real Madrid pudesse até ter matado. No segundo tempo, um pênalti pro Atlético de Madrid que perdeu, o Real Madrid já teve a chance de fazer gols e o Atlético empatou. E não foi pra cima, né, pra tentar virar o jogo. E aí, Adriano, gostou da partida, do campeão? Eu achei uma partida muito parada. Cristiano Ronaldo, que é a grande estrela. O Cristiano Ronaldo, que era a grande estrela, desculpa. Infelizmente, decepcionou, na minha opinião, mas não deixou a desejar na hora do pênalti. Uma coisa que me chamou a atenção, Militão, foi a substituição do Benzema. Eu achei ali que o Real Madrid estava no momento do jogo que o Atlético se jogava pra frente pra tentar o empate, e o Real Madrid teve alguns contra-ataques, um com o Benzema, que ele perdeu, ele infiltrou pela direita e chutou em cima do Oblak, e teve outro com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tentou inventar uma finalização passando o pé sobre a bola e perdeu. E eu senti que o Zidane ali escolheu um bode expiatório para culpar nessa perda aí, tirou o Benzema. Você concorda? Você viu assim também? O que você achou da substituição do Benzema pelo Hernandes, jogador da base? Cara, eu não achei um bode expiatório, mas ele tentou movimentar o time, né? Porque não tava jogando nada, o trio de ataque, o BBC, e ele queria ganhar a partida. Eu não vejo assim como um bode expiatório ou como uma queimação do Benzema. Tá certo que o Benzema tá na lista de transferência para alguns clubes, né? Mas não vejo nada com... O nome dele é muito ventilado na Inglaterra, né? O Mourinho teria pedido ele, o Wenger
com a sua eterna... Não, o Wenger sempre pede alguém assim. Sempre falam exatamente. que ele pede. Eu nunca acho que ele pede alguém. Eu nunca Eternas acho. contratações do Isso, Wenger. do Wenger. Já sabemos que ele não vai pro Arsenal, mas Verdade. eu não achei que foi uma queimação, foi mais uma opção. E eu achei até justa, porque ele não jogou nada. Ele não ia, até porque ele também, entre Bale, Cristiano e Benzema, tu vai tirar quem? A parte física pesou para o Real Madrid? Se pesou, não tem por que pesar, né? Achei que o Real Madrid chegou na prorrogação com todos os jogadores mancando em campo, e aí entra uma parte que a gente tem que fazer uma crítica ao time do Simeone, que é um time que não tem vocação ofensiva, tem dificuldade para jogar para vencer. Quando tem a responsabilidade de ganhar a partida, o time geralmente decepciona, ou na hora que é pra jogar atacando, ele fraqueja. Faltou porque... E assim, na prorrogação eu esperava mais do Atlético de Madrid. Claro, porque Ousadia. o Atlético de Madrid empatou o jogo. O Real abalou. Tanto que quando acabou o jogo, Cristiano Ronaldo soltou uma expressão de decepção. Era pra ter matado, até pra ter acabado, já era pra ser campeão. E o Atlético de Madrid não foi contundente de partir pra cima do Real Madrid e acabar o campeonato ali, porque tava muito mais perto Respeitou demais. o campeonato do Atlético de Madrid do que do Real. Se alguém tinha alguma coisa a ganhar ali mesmo, era o Atlético de Madrid. Era o primeiro título que estaria à disposição do Atlético de Madrid. Corretíssimo. O Atlético tinha obrigação de ir pra cima e ele acabou ficando recuado e deixando o Real ir pra cima. E se Fazer o jogo contentou, o Atlético se contentou com uma disputa de pênalti para aquele negócio. Quem se ganhar, ganhou. A nossa responsabilidade foi chegar até aqui, empatamos o jogo. A minha impressão foi nem que ele se contentou, mas também é a característica do time. Eles não mudaram a característica, até porque contra o Barcelona eles ganharam com contra-ataque, contra o Bayern eles se classificaram com contra-ataque e ficaram esperando mesmo com o Real Madrid. O que não teve, mas eles não aproveitaram. E falando um pouco disso, o Real Madrid com um sistema defensivo bem organizado, né? Isso é muito mérito do Zidane, né? Que conseguiu armar as linhas do Real Madrid bem próximas. É um time que defensivamente não falha muito. Tem muito dele nesse título. Sérgio Ramos marcando de novo na final, né? De novo, né? Casemiro se destacando muito nessa Champions League. Na minha opinião, foi o melhor jogador por parte do Real Madrid. Sim, um Na jogador minha que na época de São Paulo a gente sempre achava que ele era um pouco cabeça em pé, um pouco snob, né, pelo futebol dele, mas que na Europa, depois de ser emprestado pro Porto, tá jogando um belíssimo futebol Ele foi no Real Madrid. comprado pelo Real Madrid 2 vezes, né? Ele Isso. foi comprado a primeira vez, Repassado. foi vendido ao Porto e o Real Madrid acionou a contratou cláusula novamente. de recompra, né? Compra. Cara, ele fez uma bela partida, né? Foi, se não me engano, foram 8 desarmes, foi 90% de aproveitamento nos passes. Chegou finalizando no ataque, protegeu na zaga. Deu, se não me engano, foi 3 passes para finalizações certas do Real Madrid. E do outro lado tivemos o Carrasco, né, Militão? Que entrou e bagunçou com o Danilo, né? E o Danilo foi quem destoou negativamente no Real Madrid. Mas Entrou o jogador mal vindo do demais. Porto, né? Sim, e com uma grande expectativa, né? Porque ele vinha jogando muito no Porto, chegou caríssimo e não veio apresentando esse futebol. Até veio para ser titular, mas acabou perdendo a posição para o Carvajal, O Carvajal saiu machucado. que saiu machucado, né? E isso abriu ali uma grande diferença, uma grande avenida ali pelo lado quando o Carrasco A entrou. questão do Danilo é que ele tem vocação ofensiva, mas nem isso ele vem apresentando de forma positiva. No Porto ele mandava no time, ele batia pênalti, ele era Não foi ofensiva, mas ele tem a ele questão jogava de muita bola no recompor bem Porto também. e não conseguiu demonstrar esse futebol. Tá parecendo que a camisa tá pesando nele. Não tá jogando bem no Real Madrid há muito tempo. E o Carrasco que é mais um francês, né? Mais Essa um... bela geração, né? Isso, da França. Junto com o Griezmann também, né? Só que o Griezmann perdeu o pênalti. Isso. O Griezmann também foi bem exagerado naquele pênalti, né? Foi muito. Ele mudou a maneira dele bater. Ele nunca bate daquele Isso. jeito e deu uma pancada, a bola subiu. E muita gente tava falando, pô, o goleiro do Real Madrid, o Navas, não é um goleiro alto. Então se ele tenta deslocar o goleiro, era gol. Eu não achei pênalti. Achei que ali. Não foi pênalti. Houve o contato. Inverteu-se a falta, né? Isso, Foi falta muito do Fernando Torres no em cima Pepe, do né? Pepe. Exatamente. E aí entra no foco da arbitragem do Clattenburg. Eu não Aquela- achei a arbitragem muito segura. Há de se lembrar que o primeiro gol do Real Madrid estava ligeiramente pedido, Estava né? impedido o primeiro gol também. Outro erro da arbitragem. Sim. Sim, Não pode exatamente.
E diga-se de Justificado. passagem, as últimas arbitragens da Champions foram bastante polêmicas. Teve exatamente para o Atlético também um pênalti Contra o Barcelona. Contra o Bahia. Contra o Barcelona também. Também tinha contra o visto Contra o Bayern também. teve um que foi fora da área. Que deram Exatamente. Dentro, né? Agora ele acabou de lembrar contra o Barcelona também, teve várias polêmicas. Parecia a arbitragem de Campeonato Brasileiro, das últimas jogos da Champions. E o Atlético de Madrid, Militão, que deu a entender as declarações do Cholo Simeone que Vai ficar sem tática. pode ficar sem treinador para a próxima temporada. Você teve essa sensação também? Acha que é a hora de mudança? Seria bom para as duas partes? O que você acha de uma possível mudança do Simeone, de uma saída dele do Atlético de Madrid? Cara, pelas palavras dele, eu também fiquei com a impressão que ele vai sair. Não, certamente não é bom pro Atlético, mas ele disse que esse esquema dele chegou no limite. Ele não vai conseguir tirar mais nada do time nesse esquema. Ou seja, ele pediu contratações de peso, até porque o Atlético duplicou o valor de receitas. Ou seja, ele está ganhando 2 vezes mais do que ele ganhava há 5 anos atrás. E ele quer ver esse dinheiro sendo gasto. E não é um padrão da diretoria do Atlético. Então, se ele não tiver jogadores, ele vai sair. Eu não sei há quantas anda a construção do estádio do Atlético de Madrid. Eu não sei se parte desse seguro financeiramente de não investir muito no mercado tem a ver com estar construindo um novo estádio. É aquela questão, o Atlético de Madrid vai ter que ver para a próxima temporada onde que ele quer pisar. Se ele quiser manter esse nível de Champions League, ele vai ter que manter o Simeone contratando os jogadores. Isso me parece um pouco quando o Conte saiu da Juventus, você lembra? Ele alegou que o time achava que no time não daria mais nada se não contratasse, se não fosse ao mercado, e saiu. A Juventus gastou, né, trouxe o Alegre e conseguiu chegar à final. Não ganhou, mas chegou à final. A ironia é que o Conte também tinha um estilo bem parecido, né? Um cara que prezava mais a defesa, jogava com 3-5-2, né? Um dos méritos do Alegre foi mudar esse esquema e evoluir com a Juventus, levar a Juventus até a final da Champions League, jogando futebol um pouco mais atraente. Mas também sendo justo com o Conte e com mais dinheiro, né? Com mais jogadores dinheiro. De qualidade. E muito do que a Juventus é agora é mérito do Conte, né? O Conte... Também, ele deu início ao time. Outro aspecto que a gente tem que ser levado em conta é se esses jogadores vão sentir confiança em ficar no Atlético de Madrid se o Simeone sair. Exemplo do Griezmann, ou até mesmo o goleiro, que é um excelente goleiro. Vamos ver se eles vão ficar para a próxima temporada, que com certeza os grandes da Europa vão vir em cima dos jogadores. O Oblak, eu acho que ele disse que ele vai ficar, mas o Griezmann pode ser que saia, que está muito valorizado. Tá muito valorizado. Mas o Atlético já contratou o Gaetan, se eu não me engano. Contratou sim. E estava sendo especulado um outro jogador agora, tá me fugindo o nome. Falando de especulação rapidinho, o Daniel Alves vai sair, né, Adriano? Do Barcelona, sim. Provavelmente, né? Provavelmente o diretor da Juventus já está cogitando a contratação dele. Isso aí, já Outro jogador que parece estar perto da Juve é o Mascherano, né? Que parecia que ia duplicar o salário dele e parece que o acordo está próximo. E nessa mudança toda que nós vamos ter nesse mercado de trânsito de saída de jogadores, de término de contrato, de contratações. A da semana passada, a principal notícia foi do Mourinho no Manchester United, né, Militão? E podendo levar o Ibrahimovic, né? E é isso que eu ia falar agora. Talvez a principal contratação que possa acontecer no mercado é o Ibrahimovic, né, que tá livre. Mas engraçado que o Ibrahimovic mandou uma mensagem enigmática que parecia que ele não ia para um destino que parecia provável. Pode ser que ele também volte ao Milan, algo do tipo. Não, muito falou-se dele nos Estados Unidos. Eu acho que ele ainda tem um sentimento que move de mas na época que o Beckham saiu para os Estados Unidos, o Beckham também tinha muita lenha para queimar. Ele preferiu jogar nos Estados Unidos. Verdade. O Ibrahimovic é um cara que gosta muito de mídia, né? Verdade. E os Estados Unidos oferece isso, né? Mas eu não acredito que ele vá para os Estados Unidos nesse momento, não. Se ele fosse pro Milan United, ou Manchester? Mudaria bastante ali Sim. a patamar do United, né? Seria um time para ser campeão inglês. Um time para ser respeitado, já entrar respeitado, né? É um time que não vai jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada, né? Vai jogar a Liga Europa. E muda um pouco de patamar com o Mourinho chegando. E teremos, enfim, já confirmado, né? O duelo Mourinho-Guardiola na cidade de Manchester. E essa temporada, pelo menos no mercado, parece que vai ser bem movimentado. Nos últimos não tem acontecido isso, mas parece que dessa vez vai ser bastante trocas, mudanças, que os times já estão há algum tempo meio parados, estão se reformulando, né? Teremos Mourinho e Guardiola, Mourinho e Klopp,
Klopp e Guardiola. O Klopp também que já pretende contratações. Isso, então assim, a próxima temporada, né, na Europa promete ser bem legal, bem interessante. Lembrando que a final da Champions League do ano que vem vai acontecer no Millennium Stadium, se eu não me engano, no País de Gales. A próxima temporada... Primeira final do País de Gales. Primeira final, Militão? Exatamente. O Millennium que abrigou muita final de Copa da Inglaterra quando o Wembley estava passando por reformas. Acabou o velho Wembley e foi construído novo. Militão, vamos falar um pouquinho de... Foi um final de semana de outros esportes também, né, Militão? Automobilismo... Bastante. Tivemos vamos botar assim, o All-Star do final de semana, né, no automobilismo mundial, com o Grande Prêmio de Mônaco acontecendo primeiro, né? Exatamente, e foi muito interessante, cara. Foi bem animado. Muita chuva também, né? Eu ia falar agora, corrida na chuva sempre é animado, né, cara? Teve a vitória do Hamilton, que para lavar a alma, que ele vinha pressionado pelas vitórias do Rosberg. Teve a lambança da RBR, que acabou com a corrida do Ricciardo, e ele deu palavras bem contundentes ao final da corrida, dizendo, vocês ferraram minha corrida, por que vocês fizeram isso? Rapaz, imagina como é que deve ter ficado as coisas após o pódio, né? Teve também a disputa entre o Ericsson e o Nasser, da Sauber. A diretoria mandou o Nasser abrir para o Ericsson passar, alegando que ele estava mais rápido. O Nasser não abriu e o Ericsson foi lá na curva seguinte, deu no meio do Nasser. Sem contar que é totalmente tendenciosa a notícia que estão saindo, que foi alegando que foi de propósito, sem contar que provavelmente ele tentou ultrapassar, claramente. Sim. Ele tentou ultrapassar e acabou não sendo. Exatamente, ele escolheu o momento certo, né? Mas e ultrapassar em Mônaco é uma tarefa para poucos, né? E uma coisa poucos que o Hamilton conseguiu fazer em cima do Rosberg. Estão dizendo que o Rosberg abriu porque o Hamilton estava mais rápido. Eu não acredito no Rosberg abrindo pro Hamilton, estando mais lento ou não. Eles não estão num clima pra tal amizade, né? Lembrando que corridas atrás eles bateram, né? Um bateu tentando ultrapassar o outro. Bizarro, né? Bastante. Em Barcelona, né? Exatamente. Vamos dar aqui a classificação, como é que ficou a classificação do campeonato. Lembrando que primeiro ficou o Hamilton, em segundo o Ricciardo e em terceiro o Pérez, Sebastian Pérez. E a classificação do campeonato ficou o Rosberg em primeiro com 106 pontos, o Hamilton em segundo com 82. Temos um campeonato, né? Temos um campeonato. E o Ricciardo em terceiro com 66. O Red Bull que tirou a vitória do Ricardo na corrida passada e nessa, né? Nessa, e ele ficou muito irritado, cara. Muito irritado. Uma outra declaração dele, isso ainda na corrida, ele saiu do boxe. Só pra quem não viu, Ricciardo foi chamado pro boxe. Ele tava com pneu de chuva e foi chamado pro boxe. Quando ele entrou no boxe, a equipe né? Mudou os dois pneus da frente e não tinha os dois pneus de trás. Eles confundiram o pneu. Aí ele teve que ficar parado bastante tempo. Tempo suficiente pro Hamilton passar. Hamilton ultrapassar. E olha que ele tinha uma boa vantagem. E aí, logo após sair, pediram desculpa pra ele. Pediram desculpa pelo atraso. Ele falou, não quero ouvir nada, vocês só vão me atrapalhar mais. A coisa vai ficar feia lá, cara. Tem toda a razão, né? Tiraram a vitória Toda a razão. 2 corridas que atrapalharam o rapaz. E ontem também tivemos a principal corrida, na minha opinião, do automobilismo, que são as 500 milhas de Indianápolis, né? Também. A corrida... E foi especial nessa temporada, porque foi a 100ª edição da tradicional corrida na Fórmula Indy. É um caso raro onde a corrida é maior do que o campeonato, né? Ganhar as 500 milhas é um feito tão maior do que ganhar o campeonato. E tivemos o Rossi, né? Isso, exatamente. Um piloto que já passou pela Fórmula 1 vencendo de maneira espetacular, com tática de combustível. Ele cruzou, recebeu a bandeirada e na curva seguinte o carro dele morreu sem combustível. Tivemos também, lembrando que o Pagenaud continua líder no campeonato lá, o Pagenaud que vem fazendo uma campanha fabulosa, são 3 vitórias, 2 segundos lugares, nessa prova não foi tão bem. E pra minha tristeza, Militão, Montoya bateu. Montoya bateu, cara. Bateu. Teve um pouquinho de dificuldade de sair do carro. Montoya. Por que será, né? Por que será? Ele gosta um pouquinho de hambúrguer. Mas eu adoro mandar as mensagens positivas pro Montoya no Twitter, porque
na minha opinião, o maior piloto da história do mundo. O único que fez Michael Schumacher ficar pé da vida, porque ele sempre dava trabalho pro grande Schumacher. Maior corredor que tu já viu aí. Na minha Montoya. opinião, ele é o meu preferido. Tá parecendo que é um fã de carteirinha número Eu não 1 sou o esse daí. número 1, mas eu sou um grande fã do Montoya. Tá no fã-clube dele, mundial aí? Ainda, com certeza. Aqui no Rio de Janeiro não tem ninguém que gosta mais de Montoya do que eu. E para completar essa trinca de automobilismo, tivemos a Coca-Cola 600, que acontece tradicionalmente em Charlotte. Coca-Cola que também não patrocina o nosso programa. Se quiser, pode patrocinar, e-mail, Porque todos nós tabelacarioca@gmail.com. É isso aí, tabelacarioca@gmail.com. O Militão vai passar tudo lá, 3 latinhas aqui, tá bom, que a gente bebe bastante Coca-Cola, né, Militão? Exatamente, cara. Militão que deu tempo da bebida alcoólica e agora só com Coca-Cola, né, Militão? É, exatamente, tô na dieta aí agora. Que eu só... Isso é Pepsi se Foi quiser saudável. patrocinar a gente. Pode patrocinar também. Pepsi, coisa. pode vir Dolinho, Inclusive, qualquer um. inclusive, Pepsi também está na minha dieta. Então também pode patrocinar sem problema nenhum. Como o Adriano falou, Dolly. Ó, porra, me amarro do Dolly. Se Guarda, quiser, a gente né, pode até o Dolly. comercial do Dolly, jingle, tem tudo aqui. Só não me venha com o Toby, hein? Toby não dá. Até maluco, geladinho é bonzão. Guaraná Paquera aí extinto atualmente. Porque acabou? Provavelmente. Não, acabou não. Paquera Eu tava existe, vendo uma existe reportagem sobre o Paquera. Mineirinho hoje, que ele concorre ainda com as maiores. A Mineirinha é algo impressionante. Baita skatista, né? É. Tem também o surfista, não tem? Mineirinho? Também. Eu nunca sei quem é quem. Eu sempre achava que o Mineirinho, o skatista, tinha parado com o skate e ido pro surf. Enfim. Falar só que o Martin Truex Jr. venceu a corrida da NASCAR em Charlotte, liderando 392 das 400 voltas. Já pensou, Militão? Ficar 400 voltas Cara, andando em círculo? será que não dá vontade de ir no banheiro? Será que ninguém pergunta por que esses caras estão dando 400 voltas em círculo? Enfim, não há nada melhor nesse mundo do que a NASCAR. Não tem, nada melhor, Eu Militão. discordo, mas vamos em frente. Vamos em frente e falar de quê, Militão? Vamos falar da final da NBA, final de conferência. Não fala não que eu quase quebrei a televisão com aquela praga do Clay Thompson. O Cara, cara jogava bola pro alto, caía. Jogava bola pro alto, que caía. loucura. Teve uma hora que eu tive a impressão que queria jogar a bola pra própria cesta dele, a bola ia bater lá, ia voltar e ia cair né? de 3. Uma vitória fantástica, né? Fantástica. O último quarto do Golden State mostrou porque eles são os campeões, né? Porque o apelido de Special Brothers e porque são favoritos e porque bateram o É um recorde. time que se recusa a perder, né? Se recusa a perder e, como eu já vinha falando há algum tempo, é o meu favorito ao título. Hoje teremos a 7ª partida decisiva entre o KC e o Warriors. Partida que passará no Sport TV. Às 10 Fiquem horas. ligado. Com E- Rob Porto, vocês que curtem Jorge O NBA devem excelente Rob Porto. devem O adorar. Jorge Sá em loco, né? Em loco. Em loco, bem legal. Quem sabe aí um dia a gente também não tá no Sport TV em loco lá, né, Militão? Pô, tomara, né, cara? Seria legal transmitindo lá uma... Tabela Carioca lá, se quiser levar lá, a gente entra depois do programa da Maitê Proença, Tabela Carioca, ia ficar bem legal, Inclusive, hein? não sei se você viu, o Sport TV fez uma matéria bem legal mostrando lá os bastidores, né, do ginásio. Cara, o jornalista tem um baita, Militão nem fala, cara. refeição lá, cara. Rapaz, era batata frita, tinha frango frito. Tem de tudo, Cara, cara. e você não paga. Exatamente, tem de tudo. E uma coisa que a gente vê Ah, por um aqui... jantar, né? Eles preparam tipo um banquete, o pessoal fica na salinha jantando. Uma coisa também de bastidores lá o jornalista tem acesso aberto a qualquer jogador, qualquer parte da quadra, vestiário. Imagina tu tá fazendo, pô, vou lá entrevistar o Curry. E aí, Curry? Vai meter muita bola de 3 hoje? Pega franguinho, né? Pega um frango, É. mordendo aí, cara. Dá uma mordida. Exatamente, essa liberdade. Não à toa a NBA é o evento que é, né, cara? Falando em liberdade, lembrei de uma música. O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Do grande SPC, né? Correto. Só pra contrariar. Só pra contrariar, gostamos bastante aqui. Já que a gente falou só pra contrariar, teve um falecimento no fundo de Quintal, né, cara? Verdade, morreu ontem, né? Em Nilópolis. É. Enfim, o vocalista do Fundo de Quintal que faleceu, diversos cantores Exatamente. mandaram Foi mensagem. capa do Lance São Paulo e RJ, usando letras dele. Verdade, grande compositor e cantor aí do Fundo de Quintal. Exatamente. É... Vai deixar saudade. Vai deixar saudades. Deve ter uma música com esse nome aí, Vai Deixar Saudades. Não, que combina. a capa do Rio de Janeiro era o Show Tem Que Continuar. E de São Paulo, cara, agora eu não vou lembrar. Nem eu também não lembro não. Enfim, Militão, pra fechar um pouquinho esse bloco multiesportivo aqui do Tabela Carioca, falar da final da NHL que começa hoje na ESPN. Pittsburgh Penguins, meu time, contra o San Jose Sharks.
Tem o que pra falar aí do São José Sharks, Militão? Eu tenho a falar nada, porque eu Nada. não gosto desse. Eu não gosto, né? nem Bem um legal. pouco. Nem um a pouco. NHL, quem não quiser ver a NBA, só pular pra ESPN pra ver a NHL. As finais começam hoje. E hoje é feriado nos Estados Unidos, o Memorial Day, tá tendo beisebol o dia inteiro. Então, quem tiver em casa aí, só Se ligar. tiver com insônia, é só ligar no Só beisebol ligar que pra vai ver dormir beisebol igual aí. criança. Beisebol que é o segundo melhor esporte na história do mundo. Só perde pro futebol. Rapaz, você falando em melhor esporte do mundo, sabia que a MLS ultrapassou já a NBA em número de pessoas assistindo em estádio? É? Exatamente, Público total Isso, público nas presente. arenas? Isso, já é o segundo esporte em público lá nos Porque o Estados estádio de Unidos. futebol tem a vantagem de caber 30, 40. NBA Ah, não tem tem a- nenhuma ginásio que não cabe mais de 25, né? Queria ver se tava esperto, cara. Exatamente isso. Porque o estádio lá dava 40, 50 mil O do Orlando pessoas. cabe 60, né? Então, Tá sempre exatamente, o estádio de NBA cabe bem menos. cheio. Mas Lembra ainda muitos assim, públicos aqui do Brasil, né, Militão? ainda, Lembra muito tanto Botafogo e Fluminense. ainda estádio assim, cheio. ainda assim é um grande feito. É isso aí, Militão. Vamos chamar o intervalo, que eu tô precisando tomar um remédio? Vamos lá então. Vamos lá, então. Galera, fica aí com a gente que voltamos em 1 minuto. Fique por dentro de tudo que rola nos bastidores do Eu Sou Radioativo. Acesse facebook.com/Eu Sou Radioativo e twitter.com/Eu Sou Radioativo. Você muito mais perto. Voltamos do Tabela Carioca. Rapidinho essa parada, hein? Deu menos de 1 minuto. Pit stop bem rápido, equipe É. eficiente. Equipe eficiente. Qual é a equipe, meu Anderson? Falando em equipe, estamos desfalcados, né? O Felipe hoje teve um compromisso, teve que desfocar a gente, mas o Adriano tá aqui, o torcedor da rodada, pra abastecer o programa de Torcedor da informações. rodada, eu não sabia desse Torcedor quadro, da não. rodada foi um quadro criado por mim, assim como o nome do programa, Tabela Carioca. Falando em torcedor da rodada, Militão, temos o o Radioativo, né? Com sua liga no Cartola. E temos também a liga aqui do Tabela Carioca. Tem não, liga da Tabela Não, Carioca mas não. criamos agora só por um momento. Fala aí, Militão. Exatamente, lembrando para os amigos que ainda não estão, entre na Liga Radioativo, cara. Tá dando prêmios Só lembrando que mensalmente. assim, eu botei lá Radioativo, apareceu mais de uma. Mas a que é Liga administrada pelo Radioativo. Lucas Iac. IAC, Isso, tá lá como aberta. Quem por- quiser participar, vai no Cartola. que por sinal também... Radioativo, a liga do Lucas Iac. Liga Radioativo. Como o Anderson vai dizer aqui agora, Por sinal tá liderando Tá em a liga, primeiro. o IAC. É, fez 82 pontos. mas na vamos última falar do rodada. que Enfim, interessa. vamos falar Quem do que foi interessa. o líder entre... Não, O- vamos falar no geral. Não, Vamos pô, falar não- primeiro no geral. Na Liga Radioativo, cara, eu tô achando que tem que ser meio tramado. O Lucas tá ali, não tá ouvindo a gente, mas eu tô achando que isso foi meio tramado, cara. O Lucas fez absurdos 82 pontos, cara, na rodada. Uma rodada zica, hein? Em uma rodada que a média nacional foram 39 pontos, ou seja, ele fez o dobro. E mais um pouco, né? E mais um pouco. E depois teve o time LF Ramadon. O Luiz Felipe deve ser algum parente Não do conheço, nosso não amigo conheço. do Momento da Bola. E em terceiro ficou o Real Bad Boys do Kel Ferreira. Fez 89 pontos. Inclusive, quem mandou o Kelvin entrar na liga foi eu. E ele Então fez mais você tem pontos que eu, participação cara. nessa... né? Exatamente, eu falar com ele, Kelvin, se ganhar o prêmio, vai ter que dividir comigo. Kelvin, nosso amigo aí, um boleiro que qualquer dia Não, vem não, aqui. não é esse não. É outro, 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 Kelvin, não. outro rapaz. Ah, foi mal então. Desculpem o erro. Esse aí é tricolor, não ganha nada. Ganha nada, né? Vamos falar aqui agora do que interessa realmente, que é dos participantes aqui da mesa. Ih, Vamos começar pelo deu Adriano. ruim. Tu fez quantos pontos, Adriano? Infelizmente, eu tô a 2 rodadas já.
fazendo Vivendo uma má fase, né? Vivendo uma má fase, vou até chamar de Vasco, essa minha fase. Tô fazendo cerca de 25 pontos por rodada. Isso, o meu começo de ano foi uma média de 70 pontos por rodada. Mas isso aí Mas no começo, infelizmente no acabou de começo cair. do ano, né? Que vale agora. Cara, então com isso a gente já sabe que o Adriano foi o pior desempenho da rodada. Entre a gente aqui. O Anderson ficou. Sou eu. Na liga, se lembrando, a liga tem 59 times. O Anderson ficou em 37º, cara. Parabéns. Essa vamos rodada bater foi palma aí, ó. braba, só os meus atacantes Boa, Boa, que Anderson, foram boa, bem. Anderson. 37º de 59, não é tão Mesmo ruim na assim, minha má né? fase, eu ainda tô em 15º, hein? 15º também, que é um 15º, acho que tá melhor do que o Boninho lá. No geral, né? Porque na rodada deve ter ficado no pra lá geral. pelos últimos. Na rodada, se eu não me engano, eu fiquei em 35º, por aí. 35º tu não ficou. Tu não ficou, O Anderson ficou em 37º, fazendo 34 pontos. Tu fez 10 pontos a menos, cara. Ou então acho que eu tô um pouco acima do Lanterna. É, isso aí, ó. Sejamos Um pouco sinceros. acima do Lanterna, entre o 59 e o 57. Tu Isso. ficou por ali. Mais um pouco acima, mais um pouco não, bem mais acima, né? Vamos combinar. Ficou nosso amigo que não tá aqui hoje, Felipe. Ele fez 44 pontos e ficou em 21º, cara. Olha aí o Felipe, né? Quem diria, né? Não tem de nada de futebol. Felipe conseguiu Lavor. 44. O engraçado é que o Felipe perdeu pra patroa dele, cara. Perdeu pra A Susan. Susan. Perdeu pra patroa dele, pra Susan. A Susan ficou em 20º. A Susan deve ter escalado uns 3 ou 4 do Corinthians, né? A Susan ficou literalmente à frente dele, em 20º lugar, com 45 pontos. Inclusive, ela mandou aqui um comentário falando que o Corinthians vai destruir e agora vai atropelar no Brasileiro. Olha aí, ó. Isso aí, um beijo pra Susan, um abraço. Só não Um vai abraço destruir porque nem senão... ele. Eu Liderar. concordo com esse comentário, mas infelizmente é um elenco muito novo. O Tite sendo um ótimo técnico, mas eu creio que não vai levar. Eu só- O Palmeiras vai levar esse Eu campeonato. só quero me retificar aqui, ó. É um abraço só pra Susan, porque o Felipe é brabo, rapaz, eu não quero irritar o cara, não. Continuando. Continuando, aqui quem vos fala, fiquei em 16º. Mas, cara, eu vou me considerar 15º, porque eu entro aqui no site, não aparece 15º lugar da rodada na liga. Então cada um ganhou uma posição, né? É, exatamente. Cada um não. Quem tava muito lá embaixo, continua muito lá embaixo. Tá bom. Eu, Vamos que tava ali no vácuo, vou me considerar o 15º. Fiz 47 pontos. E o apresentador aqui foi o melhor da... BFR 013. Exatamente. Ficou em 13º com 49 pontos, cara. Quase te peguei, hein? Por que 13º? Quem jogava com a 13 no fogão? É louco. Sebastião Labreiro. Não é nada por acaso nesse mundo. Nada é por Militão. acaso, né? Nada Provavelmente. é por acaso. E na próxima rodada, eu garanto a vocês que eu irei voltar na frente de todos esses aqui. Só lembrando que a rodada já começa amanhã, então... Exatamente. Agora a senhora foi um treino, mas eu vou brincar no Brasileiro no restante do Esse campeonato. aí, o último que falou isso foi o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho falou que ia brincar no Brasileiro depois que o Fluminense... A gente viu o que aconteceu. Quase que brincou, né? Quem parece que não vai poder brincar nesse Brasileiro é o Botafogo, o Militão. Clássico vovô ontem em Volta Redonda para pouco mais de 4.000 pessoas. E o Foi- Carrasco do Fogão foi Carrasco mais uma vez. Fred marcou pela 14ª Fred vai vez. te pegar, Fred vai te pegar. E Fred te pegou, né? Pegou. Com ajuda, né? E de Uma jeito, hein? baita ajuda, Uma né? baita ajuda. Né? Baita Vamos combinar ajuda. que o Fred nunca teve tanta ajuda como ontem do Anderson, né? Acho que nunca foi pra ele tão fácil fazer um gol no Botafogo. Porque foi quase uma assistência da defesa. Vamos falar só o Emerson, né? Mas Isso, o do sistema Emerson defensivo do foi Botafogo. foi Foi um o Emerson conjunto de lambança. com o Bruno Silva. E com o Elton também, que todo mundo marcado, ele solta a bola ali logo na frente, né? Isso, mas assim, a partida em si foi muito fraca. Muito. Tudo conspirava para ser uma partida ruim e de fato ela E foi. foi. Né? O estádio que não enche, de Volta Redonda, é um público ridículo. 2.000 pessoas pra um jogo de Botafogo e Mas Fluminense. eu tô com a impressão que é o Carioca, porque dizem que o Carioca que não dá público, que o Carioca que é falido, e eu tô vendo o público do brasileiro Lembrando muito que a bom. média do brasileiro nessa rodada foi de 10.000 pessoas só. E o maior público foi cerca de 22.000 pessoas entre São Paulo e Palmeiras, num jogo de torcida única. Sem contar que os ingressos também não estão colaborando muito, que os ingressos estão com preços totalmente abusivos, né? Também. A torcida quer ir pro estádio. A prova disso foi a final do Sub-17 ou Sub-20 entre Sport E Corinthians. com quase 30.000 pessoas lá no estádio da Ilha do Na Retiro. Ilha do Retiro. Era só você trocar o ingresso por 1 quilo de alimento, encheu. O segundo jogo vai ser no Pacaembu. Segundo jogo vai ser no Pacaembu. Falar um pouquinho do jogo, Militão, bem fraco mesmo, né? A gente fica até forçando a barra pra falar alguma coisa, mas Não o tem que a que gente falar. tem que falar é do quão longo será o campeonato do Botafogo, né? Sim, mas um pouco do jogo é... O Botafogo ficou marcado por ter um meio campo que domina o jogo, toca bem a bola, roda o jogo,
e falta pressão nas finalizações. Teve a falta de pressão na finalização, Cavalieri praticamente não foi notado em campo, mas faltou o Botafogo gerando bola, dominando o meio campo, dominando o setor, e isso o Ricardo Gomes atribuiu à falta do Lindoso, que vem de fora já um jogo, saiu machucado na última O partida, Botafogo né? vem sofrendo um pouco com contusões, né? Exatamente, e segundo o próprio Ricardo, isso foi decisivo no meio de campo dele. O Levi armou bem o time dele com o Edson. O Pierre não jogou porque tá machucado? Pierre saiu no primeiro tempo. Saiu machucado no primeiro tempo. Saiu machucado. Por isso entrou o Edson no lugar dele então, né? Exatamente. Exatamente. O Fluminense dominou ali o meio campo. Teve várias chances de gol que não aproveitaram. Principalmente em bola aérea. O Fluminense explorou demais uma deficiência do Botafogo que geralmente não acontece com o Carly na zaga. Nessa estava uma peneira, passava tudo pela zaga do Botafogo. Diversos jogadores tiveram chance de tiveram cara chance a cara com o Elton Leite Cara a cara. e finalizavam longe do gol. Pegando quem foi bem dessa vez foi o Elton Leite. Apesar do lance do gol que eu achei que foi uma falha coletiva, o Elton Leite dessa rodada pegou bastante, né? Verdade, mas assim, falar um pouquinho do Fluminense. Ontem, com atuações ruins de jogadores bons, que é o Richarlison e o Scarpa, o Fluminense conseguiu a vitória. O Levi reclamou muito da má pontaria dos jogadores, falou que ia puxar a orelha dos jogadores, que poderia ter sido uma vitória mais fácil. Eu achei um jogo bem truncado, achei que o Fluminense tem que mostrar mais futebol para querer brigar pelo título, né, que é a pretensão do Fluminense. Na rodada contra o Palmeiras já tinha prejudicado o time, é uma pontaria, então isso tem que ser apurado, né? Deixar pontos pelo brasileiro vai ser bem complicado disputar Libertadores ou título. De fato. Falar um pouquinho do outro clássico da rodada, que foi lá em São Paulo, antes já falou um pouquinho. Clássico de torcida única, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. O tabu continua mantido, né? E eu não entendo essa implicância com o Balsa. Que treinador, cara. Veio pro São Paulo, faz um belo trabalho. Vendo linha de passe, foi sexta-feira, falando nisso, a abertura do Trajano, assim, sensacional, enfim, mas... vendo linha de passe, o Arnaldo falou uma coisa que eu concordo demais. O Balsa é um treinador que ele sabe quais jogos ele tem que vencer. Parece ele vai lá isso e mesmo. vence. Ele, assim, não sei se isso vai ser suficiente para fazer o São Paulo ser campeão brasileiro ou campeão da Libertadores. Mas ele consegue motivar o time para os jogos grandes. E o São Paulo joga bem nos jogos grandes. Uma prova disso é que ontem o Fernando Praz foi o melhor jogador da partida do Palmeiras. Ele agarrou muito. O Palmeiras jogando mal fora de casa, né, Militão? Mais uma vez, cara, e só sobre o Balsa, eu não vejo isso tudo no Balsa. O momento tá bom, favorável para ele, Tá tranquilo, favorável? Mas o Balsa já quase foi demitido pelo menos umas 3 vezes esse ano. A questão é que ele chegou agora, né? E tá botando o time pra jogar. Esse chegando agora já quase foi demitido 3 vezes. Então eu não vejo esse eu acho ele muito bom treinador. Ele é um bom trabalho, tá mostrando um bom trabalho, mas ainda não pensa de muito bom ou ruim. Não sei se você concorda, Militão, mas muitos dos treinadores que estão vindo para o Brasil, treinadores estrangeiros, a imprensa brasileira tá tratando como se eles fossem modificar o futebol. E assim, eles não estão vindo para modificar o futebol brasileiro, eles estão vindo para treinar os respectivos clubes. Sim. O Balsa não tem obrigação nenhuma de melhorar o futebol brasileiro. Ele tem obrigação de fazer o São Paulo ser campeão. Mas quem tem que melhorar é a CBF. Mas é aquela coisa, o futebol brasileiro que tá tão perdido, tão ruim. A gente tá meio perdido depois daquele 7-1, né? A gente ainda tá bem ponto, né? E aí a esperança é que os técnicos que vêm de fora possam trazer algo para agregar, porque qualquer coisa vai agregar no Campeonato Brasileiro. Essa é a minha impressão. E é um Campeonato Brasileiro que a gente esperava muito antes de começar e por enquanto tá sendo bem chato. E assim, quando eu vejo que o Botafogo, o Flamengo ou o Fluminense vão jogar como mandante fora do Maracanã e do Engenhão, eu já fico com assim, não tô muito afim de ver esse jogo. Porque eu acho que o estádio é o primeiro passo pro jogo ser bom. O estádio ontem tava um clima... Tava chato. A própria Globo botou um repórter entre os torcedores e vamos cantar, e você não via isso. Você não via empolgação nos torcedores, entendeu? É uma arena, é um ambiente que não combina com o torcedor carioca, e entendeu? Assim, falando nisso, essa aberração que é torcida única, né? Isso exatamente. também tira muito do campeonato. Tira toda a emoção, toda a disputa. Isso aí é algo que não dá. Isso aí é mais uma derrota da sociedade. Isso é o começo, exatamente. Isso é o começo do fim. Isso é o começo do fim. Mas vamos voltar pro jogo, cara. Voltando ao jogo de São Paulo e Palmeiras,
Pra mim, o mais apagado do jogo foi o Dudu, que vem marcando em todas as partidas. Mesmo que não marque, vem participando de todas as ofensivas do Palmeiras. Infelizmente, deixou muito a desejar durante esse jogo. E tanto que teve até um puxão de orelha do técnico. Sim, exatamente. E, cara, o Palmeiras, eu acho que essa derrota foi boa, porque acho que tira um pouco daquela coisa que o Palmeiras ganhou a primeira de 4-0, né? Isso, depois perdeu pra Ponte. E pareceu que o Palmeiras era o melhor time do mundo. O Palmeiras é o favorito ao título, o Palmeiras... Cara, não é Assim, assim. Militão, o que me passa a impressão é que o Palmeiras, nesse brasileiro, vai viver nos extremos. Sim, mas é até porque é um começo do trabalho do Cuca. É um time que já sofreu 2 eliminações no ano. É um time... Claramente o time não tá pronto. Então, não é essa coisa assim que tipo, o Palmeiras é o melhor time, o Palmeiras vai brigar ali, ó, entre o 7º, 8º, quem sabe uma vaga na Libertadores, mas pro título ele tem que melhorar muito ainda. A defesa é um problema recorrente do Palmeiras já há mais de um ano. Ontem o Zé Roberto jogou um pouco na lateral e o Kelvin, nossa senhora, né? A questão Deu é... um lindo lençol nele. Não só ele lençol, mas o Zé Roberto não viu ele, né, no jogo. Isso. Ontem o São Paulo massacrou na partida, foi soberano na partida, mas a questão do Palmeiras é que vem jogando bem dentro de casa, na Arena Palestra Itália, no caso, né? Allianz Parque. E quando vai fora parece um time fraco, qualquer, Totalmente não joga bem. diferente. Mas isso é o padrão do time. E isso que eu ia falar. A questão é que qualquer um desses times pode ser apontado como candidato ao título brasileiro, porque o brasileiro alterna muito. É de fase. Agora o Grêmio tá bem, mas daqui a pouco vai ser outro time que vai estar bem. Essa alternância é tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, quando a gente vai falar depois. E é uma alternância que é dada pelo calendário, né? Aqui a gente tem diversas janelas durante o campeonato, então se você faz um bom começo, você é premiado com seu time sendo fragmentado, né? Além do Também. calendário, também estrutura que a diretoria possa dar pro clube, pro treinador, a questão de jogadores machucados, a questão do apoio mesmo da torcida, isso é muito variável no Campeonato Brasileiro. Vão ter muitos times oscilando e quem chegar bem na reta final vai conseguir levar o título. Chegar bem em reta final. Quem se recuperou ontem, depois de um empate frustrante em Volta Redonda, foi o Flamengo. O Flamengo foi ontem, né? Jogou Isso, às 11 da exatamente. manhã em Campinas contra a Ponte Preta, com estreia de treinador interino, Anderson. O Zé Ricardo é o treinador interino. O que vem se pretendendo é deixar o Zé Ricardo e analisar outros treinadores. Tá. A questão do Flamengo é o seguinte: muitos treinadores do Flamengo que ficam interinos se tornam treinadores de verdade. Já virou até tradição, né? O próprio Zé Ricardo falou que se não gostarem do trabalho dele, se não surtir efeito, ele tranquilo volta pro sub-20. E eu não acredito que ele vai continuar, até porque o Flamengo precisa dar uma resposta depois de ter o Muricy sair, né? Por exemplo, a diretoria precisa de uma resposta de toda essa crise. Ele não continuando, vai parece que já tem um alvo claro, né, Militão? Que é o Abel. Isso Eu aí. já acho o contrário, eu acho que o Zé Ricardo, o treinador, vai continuar e vai fazer um ótimo trabalho, lembrando que vai seguir o tabu de 2009. Pô, pode ter certeza aí. Se continuar vencendo, o Hepta já é realidade. O Hepta já é realidade. Realmente, Vai pular qualquer do time... Penta pro Hepta? Assim? Direto? Esse foi o comentário do Penta pro Hepta? Esse foi o comentário verdadeiro do pouco torcedor, né, William? Hoje a imprensa e os torcedores são tão assim 880 com o Flamengo, mas- que hoje eu vi no jornal que em 92 o Vasco foi campeão carioca invicto, o Flamengo tinha um capitão com a letra J e um treinador que era interino Mas e foi não campeão brin- brasileiro. Não brinca com essas coisas, que essas coisas realmente funcionam, Anderson. Então, assim, eu acho melhor não brincar com essas coisas e não tratar com ironia. Isso Já que voltou no funciona. assunto do Carioca, na última divisão do Campeonato Paulista, o 15 de Jaú atraiu mais público do que clássico no Campeonato Carioca. Olha aí, ó, o 15 que tem uma torcida tradicional, levando mais gente ao estádio. Tem muito jogo de várzea que leva mais gente do que jogo profissional. Enfim, o Flamengo venceu 1-2 de virada, fora de casa. Teve de jogar boa parte da partida com 1 a menos. Suportou a pressão pequena da Ponte Preta. Ponte Preta é um time frágil demais. Frágil, né? E tivemos também... Pequena, mas É, que Meridão. botou o Flamengo nas cordas, né? Tá difícil viver com essa arbitragem, né? Mais um jogo com polêmica, né? Mas, cara, eu vou te falar que dessa vez, eu achei que quem foi mal foram os bandeiras. O juiz foi muito bem. Eu achei que a expulsão do Fernandinho foi exagerada. Não, eu achei que Totalmente o cartão, o primeiro cartão eu não vi, mas o segundo, ele matou o contra-ataque, levou amarelo, o segundo foi expulso. Não, mas ele foi expulso direto, se eu não me engano. Não, foi amarelo, levou o segundo amarelo.
e Foi foi direto. expulso. Foi direto. Foi um vermelho direto. Eu tomei um susto quando eu vi. O que eu tô achando Vermelho dessa... direto. Foi vermelho direto. Ih, pegou do comentarista de surpresa. A gente Rapaz. pode pesquisar isso aí depois, mas assim, eu lembro de ter sido um vermelho direto. Enfim. Não, Mas pode- assim, o gol do Flamengo tem um pouco de reclamação de impedimento, um gol contra, né? O Ilharão pode ter entrado ali. Assim, a maioria não achou. Mas eu também não achei impedido. Também Mas não o gol achei. da Ponte não tem o que Não, reclamar. não, o cara veio bem de trás. Não, Se o ele- gol da Ponte estava impedido, gente. Que Não, isso? mas O jogador que não participa do gol, ele participa da jogada. Não, mas é o mesmo critério Ele para os tira dois o- lances. É o mesmo critério para os Porque dois aí você lances. tá O seguindo do, o critério. não, o do Flamengo eu achei diferente. Eu achei que o Ilharão Eu não acho- consegue atrapalhar Não, o juiz. não, mas é. O goleiro da- O Ilharão do- não conseguiu chegar, mas ele tentou também. É. mesmo Não, mas assim, o tentar dele foi bem mais Mas aí é sutil do que subjetivo, o William. jogador A da- partir de qual momento você acha que atrapalha ou não Isso, atrapalha? discutindo na Essa minha regra é bem subjetividade, eu achei que complicada. o gol do Flamengo foi legal e o gol da Ponte não. Enfim, isso não influencia muita O coisa. Flamengo, dois jogadores que foram exaltados foi o César Martins, que sofreu tentativas de agressões na última semana de torcedores, né, do Flamengo. Ele foi um absurdo, né? E outra presepada da diretora do Flamengo foi dispensar o César Martins e depois pedir pra ele voltar pra se integrar ao grupo, porque tá precisando de zagueiro, que o Juan tá machucado. Mais É, uma Mas atrapalhada. mas isso acontece. Mais uma atrapalhada uma na diretoria atrapalhada. do Flamengo, E outro né? é o Márcio Araújo, muito criticado, que ontem entrou, o Coelhá e o Mancoelho ficaram no banco e conseguiu fazer um bom jogo. E ontem o Flamengo jogou na vontade, foi na raça mesmo, não vi nada diferente, até porque seria complicado cobrar algo diferente com tão pouco tempo, e o Flamengo foi na vontade, aquilo que a torcida vinha pedindo, entendeu? E o César Martins jogou simples na base do chutão, mas foi totalmente efetivo durante a partida. É, o Flamengo que tem 7 pontos, junto com o Fluminense. Não parece que vai brigar lá embaixo. Também vai fazer um campeonato de meio de tabela fora da briga pelo rebaixamento. E a Ponte preocupa, porque foi um time que só contra o Palmeiras mostrou um pouco de futebol. E o Mas, Palmeiras ó, tem esse fator que não vem jogando bem fora de O casa. fator bipolaridade do Palmeiras. É verdade. Mas a Ponte também, o Flamengo foi mal. A Ponte também, a Ponte pressionou, não conseguiu fazer o gol. Não teve o. É um time que O tem gol dificuldade contra. em ser agressivo. O time da Ponte Preta. Enfim, vamos pular para falar de um time que está começando a embalar no Campeonato Brasileiro. Tivemos na Ilha do Retiro, Esporte Clube do Recife contra o Esporte Clube Corinthians Paulista. Coringão venceu por 2-0, o Militão. Pra alegria da Susan. Pra alegria da Susan, né, cara? Que Grande vitória do Timão. Corintiana roxa, como os Corinthians gostam de ser tratado. Mas, cara, 2-0 foi pouco, né, cara? Porque o Marquinhos Gabriel perdeu diversos gols, né, cara? E fez um golaço, né? Também acertou um chutaço. Que belo gol, hein? E falando em preocupar, Militão, o esporte preocupa demais. né? Demais. Com a péssima campanha que vem fazendo no campeonato. E, sinceramente, se continuar nesse ritmo, vai terminar na última posição do Campeonato E Brasileiro. se continuar nesse ritmo, Oswaldo parece que não vai ter um futuro muito longo, né, Valdeir? É, cara, até porque a gente sabe que o futebol é movido a vitórias. O Osvaldo teve tempo um pouco antes do campeonato pra pelo menos arrumar uma equipe e não tá acontecendo, não tá tendo jogo. E a base foi mantida do último campeonato, né? Alguns jogadores como o René, alguns Indas e vindas, né? Magrão, mantida Durval, não foi, né? os laterais, Samuel Xavier, Ah, o Diego Souza voltou, Tem tem o Regis, por Richelli, exemplo. mas tem bastante jogadores. Regis Não era o grande nome era do pra estar esporte. mostrando algo melhor, com certeza. E não foi Certamente. mostrando. Não, um ponto e atuações horrorosas. Principalmente as atuações do esporte, né? É um time que é dominado com Sim. muita facilidade. Foi dominado pelo Botafogo. E né, a gente? Ilha do Retiro não é mais aquele caldeirão, não tá fazendo diferença, e isso pode ser um fator decisivo pro o esporte, que parece ter uma boa administração que paga em dia, cair, né? No caso, o esporte até conseguiu meter uma bola na trave com um jogador, o Edmilson, que jogou no Vasco, mas o Corinthians conseguiu dominar a partida no segundo tempo, fez um belo segundo tempo, e o Corinthians é mais um daqueles times que vai brigar pelo brasileiro. Um campeonato bem equilibrado, onde não tem nenhum time muito superior ao outro, e a gente pode destacar o Corinthians se ajeitando e se isolando da pressão da torcida como um dos favoritos ao título, William. Título? Título, é um dos candidatos. Tá ok, então. Falando em candidato ao título, temos Santa Cruz. Então, um dos Não favoritos. acho, não acho. Eu Mas acho, assim, eu acho quem viu a partida no sábado, ou se configurou durante o jogo, a manutenção da liderança e o Santa Cruz deixou escapar. Eu né? acho
eu acho que o Santa Cruz já tem 8 pontos, então faltam 38 pontos para não cair. Eu acho que o Santa Cruz vai fazer esses pontos porque vem jogando bem, mas não tem um elenco tão grande assim. A própria Ilha do Retiro não, o Arruda, não tem feito tanta pressão assim. A torcida ainda não tem entrado no espírito do Santa Cruz. No último jogo contra o Cruzeiro tinha um pouco mais de 7 mil pessoas, não estava lotado. Eu acho que Não, o Santa contra Cruz... o Cruzeiro tinha 16 mil. 16 mil? É. Tá, mesmo assim não é um público Não, lotado. é um público que ficou muito abaixo. Ficou do muito que esperava. abaixo. E no caso, eu vejo o Santa Cruz ali no meio da tabela, um campeonato tranquilo e talvez até priorizando a Sul-Americana, que pode acabar chegando longe, um campeonato mais parece que acessível. Todo time brasileiro vai priorizar a Sul-Americana, é incrível. Eu já vejo o Santa Cruz de outra forma. Eu vejo ele brigando, sim, pelo título, mas não conseguindo por conta de ter um elenco, digamos, Frágil, né? fraco, meio frágil. Tem grandes nomes, como Léo Moura, Grafite, e o Keno, que vem fazendo um bom Belo campeonato campeonato, brasileiro. Vem participando de todas as jogadas. Assim como o Arthur Maia, que jogou no Flamengo, Sim, sim. fazendo bastante golaço. Falar um pouquinho da dupla do sul do país, né? A dupla dupla Grenal. Dois que estão Grenal liderando o que, campeonato. por enquanto, vão sendo protagonistas no brasileiro. O Grêmio até mais que o Não, o Internacional. Grêmio jogando porque futebol o Grêmio fino, né? mostra um futebol vistoso. E no começo do brasileiro, quando o Grêmio foi eliminado da Libertadores, nós debatemos aqui que seria um erro a pressão sobre o Roger demiti-lo. Fomos enfáticos ao falar que a manutenção do Roger seria fundamental pro Grêmio ter um bom ano, né? O Luan voltou a ser o centroavante da equipe e parece que o Luan, como centroavante, livre para se movimentar. Falso 9, né? O falso 9. não. Então, falso 9 vem mostrando um bom futebol. Falso O 9 melhor é futebol centroavante. dele. A partida contra o Atlético Mineiro foi de uma aula, né, Militão? Foi assim... Assim como Foi ano passado. 3-0, absoluto porque da partida. teve mais um gol que a bandeirinha anulou de forma errada, poderia ter terminado 4-0 no primeiro tempo, mas assim, foi uma aula de futebol no primeiro tempo, né? E é um time que sabe exercer o fator mando de campo, né, quando joga na arena do Grêmio, e vem jogando bem fora de casa. É um time que pode acabar com o jejum de mais de 16 anos. 16 anos sem título, sem o título 15 nacional. anos sem título nacional. Vai ser muito importante. E 20 anos sem o título brasileiro, né? Sim. O último foi contra a Mas Portuguesa em lembrando 96. a imprevisibilidade do futebol brasileiro. Lembrando que Se perdeu um Luan da vida e um Wallace, por exemplo, né? Que é bem provável, nem por depois das transferência, Olimpíadas. mas o Grêmio entrou no campeonato pressionado, correndo o jogador, então vem Sim. jogando bem. Vem No jogando momento bem. é melhor, mas acho muito cedo pra Sim, com certeza. vislumbrar quebra de tabu, E assim, quebra o de Grêmio tem título. um peso que hoje, que o Botafogo não tem. O Botafogo tem o peso pra ficar na primeira divisão. O Grêmio, a torcida já não quer mais saber se ela vai ser segundo, se o time vai ser segundo ou terceiro. Quer o título, porque tá batendo muito na porta. E falando em título, Militão, eu já falei aqui, olho no Internacional. Time sem pressão. O Argel não tem a obrigação de fazer o time dar espetáculo e o time tá caminhando. Inclusive, ontem ele deu a declaração, o Internacional é candidato ao título, ele disse, eu não quero ser candidato. Eu não quero ser candidato a nada. Ele declarou na entrevista. Eu só Pô, quero cara, que o meu time jogue. Cara, não dá pra o técnico... Se o técnico do meu time diz isso, eu quero que ele seja demitido amanhã. Mas eu o não acho. Ranieri Eu acho também- amanhã. O Eu acho Ranieri, amanhã. a todo tempo ele falou, não. Eu vou Eu Olha já a diferença do concordo com o Leicester Militão. pro Internacional. Eu acho, Valdeir, a questão é o seguinte: o Inter sempre foi marcado por contratações que jogadores que não surtiam efeito no campo, e a gente sempre apostava o Inter como Não. favorito ao título. E dessa vez é um elenco mais equilibrado até, com jogadores da base. Eu só não vejo o Argel Mas com peso de ser campeão Mas olha brasileiro. a diferença entre pelo ser futebol. favorito e ser candidato. Ele não quer a responsabilidade, só Mas isso. aí No você tá fundo, no Internacional, tem ele esse- tem sabe, no responsabilidade. fundo ele sabe que ele tem que brigar pelo Então título. ele tem que voltar pro Figueirense. O cara não quer responsabilidade no Internacional. Ele não tá Ô, querendo. mil Valdeir, sócios. mas a questão não é mas ele isso aí não não sabe. parece ser mais um exercício de... Vamos dar a boca pra fora. Ele não tá Isso. querendo mas segurar o dá pra peso botar da fora o que camisa. acredita. Ele só não quer falar pra torcida que ele vai ser campeão brasileiro, assim como o Cuca falou, e no final do Pra ano não alguém colocar bater uma pressão nele desnecessária. Mas desnecessária. o Tite não falou que ia ser campeão e nem falou que não ia brigaria. O Tite falou, não vejo o trabalho pronto. Foi exatamente o que o evoluindo. Argel falou, só que com outras palavras. Não, exatamente. Hoje eu falou que não quer mais favorito a nada, não é candidato a nada, ou seja, eu só quero... Não, ele quer fazer Eu que o, seu vejo que muito o time mais dele que- jogue um futebol Militão, belo e lindo e Ele disse consiga que não é vitória. favorito Não a que nada, ele não é quer candidato a nada. ser pressionado É ao título. verdade? Não é favorito a eu nada, não é também, candidato eu a acho. nada. Eu acho que não é candidato a nada. Eu Internacional. acho que o Internacional é candidato a Libertadores. Eu não acho. A Libertadores. Falando em candidato, nós temos na Série B 2 candidatos ao acesso já, né? 2 times que começam com campanhas interessantes, Militão. Verdade, o Vasco e o Atlético, os dois
com 4 vitórias. Um time considerado muito grande, o Atlético 12 Goianiense, e o outro nem pontos. tanto. Exatamente. Inclusive, o Atlético Goianiense postou no sábado um tweet, Para de vencer, Vasco. isso aí, Vasco, para de vencer que a gente quer ser líder. Uma coisa mais ou menos assim. Cara, sobre o Vasco, já subiu, né, cara? Pra mim não precisava nem ter esses jogos, é só uma formalidade que o Vasco vai subir, porque é um time bem melhor que os outros. E do Atlético, pra mim é uma surpresa. O Atlético jogando assim, né, 4 vitórias, já liderando na ponta. É algo inesperado. Pra mim, acho que do Vasco pra baixo, pra mim, qualquer uma é surpresa. E o G4 composto por times do Sul também, né? O terceiro Também. colocado, né? Exatamente, o Avaí e o Brasil de Pelotas. O Avaí fez um bom jogo, goleou no sábado. Sobre o Vasco, qualquer resultado. Quando o Vasco sair da Copa do Brasil, pra mim acabou ano do Vasco. Porque a Série B o Vasco vai subir com muita facilidade. Isso aí. Mais alguma coisa, Militão, pra falar da Série B? Cara, vamos passar só o resultado dos outros jogos, né? Passa aí, pode falar. O Vasco ganhou de 4-3 do Bahia. O Atlético Goianiense venceu em casa o Vila Nova por 2-1. Clássico, né? É clássico? Sim. O Atlético Claro, Vila Nova. Claro, Vila Nova. Com toda certeza. Não interessa muito não. Não é o principal, mas... o Não é um principal clássico com grande Goiás renome, e como Vila Flamengo Nova, e Fluminense, mas... Mas é o clássico clássico. lá da... O Atlético Goianiense é o time mais estruturado de Goiás, junto com o Goiás, né? O Vila Nova é um time com Como problemas financeiros. O Anderson falou, o Avaí ganhou por 4-2. E o Goiás, qual os senhores disseram que não foi o maior clássico junto com o Atlético, empatou por 1-1 com o Brasil de Pelotas. Aí o G4 está formado por Vasco com 12 pontos, Atlético Goianiense com 12 pontos, o Vasco vence no saldo de gols, tem de 8. O Avaí com 7 pontos e o Brasil de Pelotas também com 7 pontos. O Avaí com saldo de gols de 3, fica à frente do Brasil de Pelotas. Essa é a Série B e esse foi o Tabela Carioca 11. Vamos embora então, né, gente? Só mandar aqui um abraço aqui pro nosso amigo Vitor, que também tá na Liga da Cartolada do Condomínio, Vivendas da Torre, e um abraço pra ele. Mandar um beijo também pra minha namorada de Manaus. Um beijo. O Uga vai mandar também. É. O Uga. Beijo pra namorada de Manaus Com do, todo do respeito, Adriano. Eu não vou mandar um beijo porque esses caras são bravos. Mas vai mandar um abraço pra quem? Mas vou mandar um abraço pro Felipe, né, que não tá aqui. Pro Felipe Fifão. Vai ganhar um abraço? Fifão, caramba, Fifão, ó, eu tô... Fifão, tá na hora de tu vir pro programa, hein? Eu tô viabilizando com ele. Fifão é um cara muito importante, né? Muito ocupado. Muito ocupado, um empresário. Então eu tô viabilizando com ele. Aproveitando que iniciamos o... Como é que é o cantinho do? Cantinho do Hort, coração. Cantinho do coração. Vou mandar um abraço também pro Felipe Lidel, outro amigo que vem jogando um basquete comigo aí toda semana. Inclusive, Jogando eu tô com... basquete com você. Exatamente. Inclusive eu tô com uma dor no ombro, cara, porque... Cara, na quarta-feira... Eu meti mais bola de 3 do que o Lowry, cara. Eu já acho que eu posso ser convocado pro resto, Também mano. não é grande coisa, né? O Lowry foi Pelo o menos- do Lowry da temporada regular ou dos playoffs? Pelo menos eu não pipoco, mano. Já começou a sentir um levinho, uma leve luxação no ombro aí, já Sim. pode ser chamado de Livaldir. Então, né? desde já, vamos falar que o Militão já está no draft da próxima temporada, né? Seria o próximo toque. Eu vou falar, ó, eu tô entrando em forma aí, rapaz. Não sei não, talvez nessa temporada não, porque já tá muito em cima, mas próxima temporada posso estar pintando no draft aí, cara. isso aí, Não sei não. Militão jogando no San Antonio Spurs. Já mandando um abraço pro Expo, pro Pat Wally, se quiserem me draftar, tamo aí. Tamo aí. Divide o salário com nós, tá? Eu vi uma matéria, rapaz. Vamos falar baixo aqui pra que ninguém ofende. Cara, NBA paga bem pra cacete. NBA paga bem, tu não sabia disso não? Rapaz, não, eu vi os números que me Paga explicaram. muito Só antes bem. de encerrar, mais uma vez, tá aberta a inscrição aqui pra Jabá. Se quiser botar o seu carro de força, se quer botar o seu lanche, tudo que quiser, tabelacarioca@gmail.com. Mande sua proposta que vamos analisar. Aí é quando a gente fala analisar, a gente fala aprovar. Gente, o Militão vai trocar a música aqui, ele tá pedindo pra quê? Enrolar mais, eu não tô afim de enrolar mais, Militão. Eu tô doido pra ir embora. Vou pegar aquele trem gostoso, Lotadinho. lotado. Inclusive, a Supervia também pode patrocinar aqui Eu o não Tabela sei, Carioca. eu não sei. a E Supervia- aproveitando aqui o Tabela Carioca com a nossa toda a torcida aí. E lembrando, torcida que é um ótimo biscoito vendido no trem. É isso aí. Se quiser patrocinar Acabou o também, Jabá, tamo acabou. junto. Vamos acabar o programa aí, William. Rapaz, esse Adriano é bom, hein? Vou contratar ele pro comercial. Ô, Alisson, vai onde? Eu não acabei o programa, não. Ah, isso aí. Já Voltei. sai levantando assim, eu não acabei, sai levantando. Isso aí, Militão. Até semana que vem.
Até semana que vem, William. Vamos abraço. Um abraço. Valeu, Adriano. Um abraço Falou. a todos e até a próxima. Até a próxima.